Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindo. Hoje vou explicar para vocês aqui um funcionamento básico da nossa rede, a rede VTEC, né? A rede que nós temos aqui, que está sendo um sucesso, graças a Deus. A gente consegue ter um bom respaldo, né? E a rede VTEC hoje ela tem um algoritmo próprio, tem uma estrutura própria e tecnologia local, né? Nacional e local. Para quem não sabe, eu trabalho com desenvolvimento com soluções para o agronegócio, para a indústria, comércio, enfim, eu trabalho com desenvolvimento de soluções personalizadas. Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, tudo começou aqui com a nossa necessidade de termos aqui com a nossa infraestrutura para começar a trabalhar com duas coisas que eu braço hoje. É a tendência para onde que vai hoje o agro. Então, que tenha em mente, nós começamos com o agro, tá? Então, começamos com o agro, tá bom? Eu pego aqui, faço para deixar bem mais... Vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que ficou, beleza. Tá muito bem. Estou pegando aqui uma tinta, vamos ver como é que ficou aqui o show. Bom, nós começamos realmente foi com água. Então, a rede VTEC aqui, ela foi a necessidade do água. Por quê? Nós vamos trabalhar sobre alguns pilares bem interessantes. O primeiro deles é a IA, tá? Então, IA, que é a inteligência, né? Artificial. Tá? E a segunda, o outro pilar é o famoso ML, né? O famoso ML, que é o Machine Learning, tá? Então o Machine Learning ele funciona base que as máquinas vão trabalhar por conta, elas vão entender o que tem que fazer até certo nível de grau e vai começar a fazer. Então tem que desenvolver para isso. A segunda é a inteligência artificial. É ela quem vai, baseada naquilo que ela colhe e recolhe, ela vai determinar o que deve ou não ser feito. E baseado nessa estrutura que a inteligência artificial cria, a máquina ela começa a aprender as rotinas, como melhorar as rotinas para poder ter uma produção e um trabalho melhor, tá? Então é basicamente isso. Para isso a gente precisa quebrar um paradigma que nós temos ainda na nossa realidade aqui, né? O data link que falta para nós aqui, tá? Que é o data link. O que é o data link? É a conexão da máquina com uma rede necessária para controle, tá? Então uma rede rápida, com latência baixa, com alta funcionalidade. Mas nós temos outra tecnologia hoje no mercado? Claro que temos, nós temos sim. Qual nós vamos ter hoje? Nós temos os atuais aí, que veio, vou puxar aqui para cima um pouquinho para vocês entenderem aqui, vamos ver, para explicar. Nós vamos ter o RTK, que ele trabalha com parte de localização, né? Temos aqui não envolve a parte de gerência, nada, creio que não. Temos redes como a 2G, 3G, 4G privado, né? Tudo privado, isso aqui do âmbito do privado. E nós temos aí hoje também o 5G já, né? E o 5G. Entendeu? E temos algumas gambiarras Wi-Fi por aí. Então o cidadão ele pega lá um Rocket, um equipamento da Microtik, por exemplo, põe um canal baixo lá, coloca o canal do ator, monta uma caixinha de impressora 3D aí, coloca dentro do veículo e fala que é uma internet do campo. Então ele coloca uma torre aqui, ó. Pode deixar bem especificado aqui. Aí coloca uma torrezinha aqui, uma anteninha aqui, um rádio 2.4 GHz aqui, que ele pagou lá 600 conto no Mercado Livre. E bom, apontado diretamente aqui, coloca aqui a 7, 8 km, 10 km aqui, 10 km.
Ele consegue ter 100K, 10K. Para telemetria serve. Então implementa a distância aqui. Aqui colocou outra anteninha aqui, faz uma caixinha bonitinha, bota uma anteninha para lado de fora aqui e recebe aqui o sinal esporádico. Mas a questão é, dá para trabalhar com um sinal desse? Não. Porque para mim não dá. Porque você tem um pouco aqui, eu tenho diversos equipamentos aqui, ó, implementos, máquina trabalhando. Então cada uma tem que conectar na torre. Básico. E sendo 3G, 4G, todos eles é a mesma coisa. Então tem uma máquina bem aqui, ó. Tem uma máquina aqui a 20 km. Ele tem que conectar aqui. Você sabe, você não tem visada, ele tem que conectar. Aí você começa a ter as quedas e tudo mais, tá? E a 15 km. Tem que conectar de qualquer forma. Tá? Então eu vou ter que conectar aqui. Esses são os pontos negativos aí. Para nós, mas a pergunta que fica, para nós serviria isso? Não, não serve. Por quê? Para trabalhar com a IA, né? Vou até apagar esse trem aqui. Para trabalhar com a IA, a gente precisa de muito mais do que isso, tá? A gente vai precisar de muito mais do que isso. Vai precisar de banda. Então essas bandas, por máquina, fazer um cálculo. Por máquina, nós vamos ter que utilizar equipamentos. Aqui teríamos que utilizar equipamentos de até 4K, um pouco câmeras 4K. 4K consome uma média de 27 megabits por segundo. Quando ela fazer um controle NDVI ou outro controle com outro espectro de luz variando, que hoje já tem multi-espectro, né? Um negócio chamado multi-spect. Isso para planta, tá? O que vai acontecer com essa multi-spect? Ele vai analisar pelo menos 1400 refratâncias da folha e comparar com a base de dados e fazer todo o processamento e chegar a decisões sobre a situação da plantação. Então ele pode falar que é problema de NPK e de outros, enfim, é assim que vai funcionar, tá? Para isso precisa capturar as imagens. Os data link por máquina, a gente tem que ter bandas aí chegando a coisa entre até aí 50 mega, 30 mega já funcionar com a gente para colocar uma câmera só, tá? E colocar o Wi-Fi. Então, antes nós desenvolvermos todo o produto, tá? Antes de desenvolvermos todo o produto, nós tivemos que desenvolver a rede, tá? Tivemos que desenvolver a rede como um todo. Infelizmente foi isso que aconteceu aqui para nós, tá? Tem que desenvolver. Então, e aqui entra o nosso principal da VTEC aqui, tá? Então, como é que funciona esse produto? Ele vai chegar aqui, ó. Nós temos aqui o data center nosso, tudo mais, o processamento vai ser ainda o data center, vamos colocar, porque nós estamos começando agora a desenvolver a parte lógica. Aí nós temos a fazenda, que é a cidade. Aqui nós temos a fazenda. Aqui eu coloquei 3 abordagens. O que é abordagem? É a chegada. Nós temos 50 km disso aqui de rádio, que é um padrão hoje. Nós temos fibra, isso aqui é uma fibra ótica, tá? Vamos colocar aqui fibra. Ah, mas na fazenda? Na fazenda. Aqui, está por aqui na região. Aqui já tem fazenda com 2, 3 fibras de empresas diferentes, tá? Então, 2, 3 abordagens para evitar a redundância. E nós temos agora Starlink aqui agora, né? Ou outro sistema de satélite. Então, a abordagem é diferente para nós aqui. O que vai acontecer? A gente vai ter um ponto. Essa torre aqui, ó, pode ser usada aqui como referência. Eu coloquei com uma torre aqui, mas pode ser a mesma torre que chega o rádio ou que já tenha lá. Qual que é o critério aqui? Ela vai fazer a conexão facilitada. Então, a primeira, o implemento que é mais próximo aqui, 10 km, ele conectou. Só que ele também está conectado já também com o implemento 2 aqui. O 3 conectou e conectou o implemento 3 que está funcionando. Esse 3 já pode fazer com que o implemento 4 funcione. Mas ele também já conectou com o pluviômetro e que o pluviômetro já conectou com o implemento 1 e assim foi. E aí vai rodando esse loop por dentro, entendeu? Loop pode falar, porque não gera loop porque ele gerencia a rota muito rápido. Situações.
Tudo depende do equipamento que você tem. Supor que você usa uma linha 52 de qualquer fabricante. A linha 52 indica que ele trabalha em duas frequências básicas, que é a 5 GHz e a 2.4. Geralmente se usa a 5 GHz para fazer quebra aí canais que vão de 7 MHz até 43 MHz. Ela vai fazendo esse ajuste automaticamente. O algoritmo do firmware ele faz isso, tá? Então é assim que ele funciona. Mas como assim o algoritmo do firmware? Para entender, a rede VTech, baseada ela é um firmware, tá? Então ela é um firmware. Ela é um software que gerencia o microcontrolador de equipamentos. Então a gente compila ela, a gente já tem para compilar ela para diversas marcas, são dezenas de modelos de equipamento. Então as principais nossas aqui, ó. Já temos o Ubiquiti, a Microtik, que a gente já tem vários modelos rodando, Câmbio, Cisco, Avaya, todos eles a gente pode usar o mesmo hardware para evitar, né, encarecer, para poder fazer a instalação, tá? Aí você paga a ativação. Utilidade, o agro, M2M. O que é esse M2M? É o que está acontecendo aqui, ó, máquina a máquina. Ele faz essa conexão. E a vantagem, uma das vantagens principais dele é essa aqui, é M2M, machine to machine, tá? Ele conecta uma máquina, ele conecta entre equipamento, vai conectando automaticamente, tá? Então, e outra coisa, o M2M, ele funciona com 3 parâmetros. Ele trabalha com vetor, tá? Opa. Trabalha com vetor, o modo vetor, que ele alinha. O que o mesmo vetor faz? Vamos supor que todos esses tratores aqui, ó, tá vendo? Estejam numa fila. Tem aqui, ó, olha aqui. Tá vendo que ele está fazendo aqui, ó? Um traço, ó. Para você entender aqui, ó. Aqui dentro, ó, tá vendo? Você tem uma linha reta. Olha aqui pra você, ó. Ó, tá vendo? Então o que ele faz? Ele começa a alinhar essa rota como fosse uma linha. Ele prioriza a chegada como fosse um backbone desse daí. Por quê? Os verdes são backbones, tá vendo? Aqui é um backbone, aqui é outro backbone, esse aqui são fixos, né? E esse aqui é a rede do VANT, ou drone, né, que falam por aqui, né? A gente chama de VANT, que é veículo aéreo não tripulado. O drone é meio que latado americano, mas enfim. Aqui nós temos outro backbone aqui, ó. Então são duas, aqui é uma estação meteorológica, um pluviômetro, está conectado diretamente nessa daqui para um link de rádio. Aqui ligado também para um link de rádio aqui também. Então ele está formando um triângulo. Ou olha, fechou um loop para parar a rede. Não, não fecha loop não. Ele gerencia a rota bem certinho. E trabalha em camadas, né? A gente tem 48 camadas virtuais separadas. Que ele pode trabalhar um passando e fazendo um intermédio uma com a outra. Isso aí é uma exclusividade nossa aí, mas é assim que funciona, tá? Então aqui, ó, outro vetor saindo aqui, ó. Tá vendo? Olha para você ver aqui, ó. Olha o outro vetor. Então ele otimiza o direto. Ele funciona como se fosse uma flecha. Então ele vai colocar tipo um na frente do outro. E vai funcionar lá, ó, um na frente do outro, ó. E ele vai melhorar essa rota para dar mais vazão. Porque essa daqui, quando chegar, esse backbone, quando ele chegar aqui, tá vendo? Quando ele chegar aqui, ele pode ajudar essa chegada também aqui, tá? E vai trabalhar para tornar a rede mais rápida. A outra forma de trabalhar, enxame. Como assim enxame? Enxame é aqui do jeito que está também, tá? Ele ativa esse modo aqui quando se torna necessário. O modo vetor, ele percebe para melhorar a rota quando está sendo uma ponta mais utilizada que a outra. Ele começa a alinhar a rota entre eles para poder ajudar aquele ponto a ter mais vazão. Vamos supor que essas duas máquinas aqui, ó, somente essas duas aqui, ela esteja puxando aqui, vamos colocar aqui 100 mega. Só que aqui já está meio que gargalando em alguns pontos aqui. O que acontece? Ela puxa aqui, faz um vetor aqui, poder ajudar esses pontos aqui a ter mais vazão de dado e até melhorar, até que for aliviando, ele vai soltando de novo, tá? Então ele trabalha dessa forma, como se fosse melhorando, esticando o cabo dentro das rotas. O outro modo que ele trabalha é o modo enxame, do jeito que está aqui. Então
um vai ajudando o outro. Caiu, um saiu fora da rota aqui, o trator, o implemento 2 aqui saiu fora. Então ele vai conectar com um aqui, vai conectar com 3, entendeu? Ele vai trabalhar um esticando com o outro. O algoritmo percebe isso, já faz isso automaticamente. É uma pequena IA que tem dentro dos firmware também, tá? E o outro modo que ele trabalha é o modo malha. Esse modo é muito interessante, que ele é o modo mais usado em cidades. Então, vamos supor, no modo malha, vamos supor que eu solto um Vant aqui dentro. E esse equipamento começa a conectar e desconectar nos API que estão aqui, Wi-Fi. Não digo a rede está aqui como um todo. Cada equipamento desse vai ter um Wi-Fi. E esse Vant fica trocando. O que acontece? Ele entende que está fazendo alguma atividade com um veículo móvel. Então, o que vai acontecer? Ele vai otimizar para distribuição de rota entre esses Wi-Fi e vai dedicar parte do processamento dos equipamentos a esse Wi-Fi para manter estabilizado. Então o Vant, que ele pode ter uma cobertura aí de até 2, 3 km, você pode jogar aqui dentro, ó, tá vendo? Você pode jogar dentro aqui desses 25, 30 km aqui, que ele vai sem cair fora, e o Wi-Fi é o mesmo, entendeu? Então ele trabalha dessa forma, ao invés de ficar jogando, colocando torre ou chegando mais perto, é assim que funciona. Esse aqui é o modo malha, tá? Então são os 3 modos que ele trabalha. A utilização dele para o agro, né? Para a indústria, qualquer um desses modos também tem utilidade. Para sítios, eu tenho aqui um pequeno sítio, eu tenho um poste ali que eu vou colocar e tal. Eu quero cobertura de internet, eu preciso colocar câmera na beira da minhas, com energia solar na beira dos meus negócios. Tudo isso aí, ó. O sítio, pequeno sítio, granja de porco, granja de galinha para monitorar, colocar câmera, sensor de temperatura, umidade relativa do ar, como é que tá o negócio, o nível de gases, enfim, a transmissão real para casa, e quem chegar perto tem internet, tem um link também para trabalhar. Assentamentos que o pessoal estão ali, são perto, você tem um local comum de navegação, para trazer dados também para aumentar a produtividade, que são pessoas que vão ter que melhorar a forma de vida deles, né, que eles têm que produzir, e levar isso também. Eu falo isso porque tenho rodando em assentamento. Então, controle de tráfego, como? Pedágio. Imagina, você tem um lance aqui, agora a gente tem aqui 40 km de pedágio. Você pode jogar um poste conectando a cada, vamos supor, a cada 10 km, 5, 10 km de conexão, tá? Então, você joga aí ou faz isso, e você pode ter uma rede específica, fazer uma rede dessa aí na beira da rodovia, tá? Com vantes, né? Então, os vantes passam monitorando por cima e checando se tem algum acidente, alguma coisa, entendeu? Por cima. E nesses pontos teria internet para o usuário. Então, o usuário tem internet num ponto desse aí onde passa o Wi-Fi, a rede, e ele conseguiria conectar por 30 minutos. Depois de 30 minutos ele é bloqueado, isso é depois de 1 hora. Então teria uma assistência por Wi-Fi, e assim vai até do jeito que achar necessário, tá? Então é uma ideia, eu não tenho um produto rodando dessa forma ainda. Rodovias, o controle de rodovias, transmissão de câmeras na rodovia, tudo isso, tá? Tudo integrado. Residência, tem casas muito grandes, pessoas que reclamam que não conseguem, cara, não tem jeito, você tem que colocar vários APs aí, equipamento, e ligar na tomada. Então você coloca lá os principais, 1 ou 2 principais, e liga na tomada o negócio. Aí você pega vários, liga a tomada e vê a cobertura de rede onde está. E pronto, funciona. Tá? E, cara, o céu é o limite, né? Só você querer ver a necessidade, que a gente trabalha em cima da necessidade aí, tá bom? E por último aqui, eu deixei aqui por último, tem um local aqui, ó. Então supor que aqui é a propriedade, aqui é a sede, né? Aqui é a propriedade, está tudo conectado, mas aqui tem uma quebrada, aqui um lugar que bem escabroso, aqui, que você não consegue, o veículo está aqui embaixo, mas não tem cobertura. Tem uns 250 metros, que aqui a gente tem uma situação de furna, né? Que a gente tem 250 metros quebrado para baixo, então não pega, é muito difícil colocar aqui em cima, aqui uma torre.
o terreno é muito ruim, enfim. E tem que colocar torre também, tem que colocar ponto. O que a gente faz? Tem o sistema de repetição por vante. Então como é que funciona isso? Você tem os vantes preparados, com baterias especiais e com sistema de repetição. Ele vai ficar em determinados pontos que dá melhor cobertura para os implementos naquela área. E numa altura aí que pode variar aí de 30, 40, 50 até 100 metros de altura, né? Dependendo da capacidade do vante. E ele vai ficar ali até chegar ao limite de 10 a 15% da sua bateria, que é o tempo que ele leva para retornar à base, né? Então o que acontece lá em cima? Ele fica lá rodando lá e pega sinal de outros pontos, mas ele procura conectar diretamente ao ponto aqui, ó. Ele pode fechar um link de 25 km, não é uma realidade que possa fazer isso apenas, mas repare que ele pode conectar com o pluviômetro, onde está emitindo o próximo sinal mais próximo aqui, tá? Então ele pode estar conectado em 2, 3 lugares, a mesma coisa, o software é o mesmo, e ele vai retransmitir aqui no local da diferença aqui, onde está na zona escura, ele retransmite, você tem a mesma tecnologia, tá? E futuramente aqui em cima, nada impede que o cliente ele coloque aqui em cima uma mini torre aqui, né? Ele coloca aqui uma mini torre. Ele pode colocar aqui uma mini torre. E para repetir o sinal para baixo. Nada impede isso. Mas se for temporário, sazonal, quando usa, quando planta, quando colhe, quando passa um insumo, tá? É isso, é assim que a rede VTEC funciona. Só para lembrar, tá, que as velocidades da rede VTEC, elas chegam aí de, você pode, dependendo do cliente, pode chegar aí de até 1 mega aí, jogando por baixo aí, até 250 megabits, tá? Mas tudo depende do equipamento e do bolso, né? A gente fala que o teu bolso é meu guia, então é assim que funciona. Então, de 1 a 250, tá? Então é assim que funciona a rede VTEC, tá? Então não tem muito segredo não, só um pequeno detalhe, a inteligência artificial, a gente entende, por exemplo, a trabalho com as folhas, e aqui nós já temos um sistema de trabalho com infestação, vamos supor, detectou uma mancha de infestação de lagarta, que os ovos estão eclodindo, começando agora. Então tem outro vante que ele vai lá com, ele detecta o demarca, e tem outro vante que ele vai lá com um tanque de defensivo e borrifa lá e mata toda aquela área de infestação, não deixa espalhar para a plantação toda. Isso significa uma economia aí na casa aí uma coisa entre 60 até 95% de economia de defensivo. É uma coisa que realmente para o produtor rural é uma vantagem, não só para o produtor, mas é uma vantagem para todo mundo, né? É um negócio bem bacana. Tá bom? Eu espero que tenha ficado bem explicado a parte da rede VTEC aqui, surgiu essa dúvida. E se qualquer detalhe, pode mandar aí para a gente um e-mail para virtualtecnologia@gmail.com, ou vamos deixar os contatos certinho nas redes sociais aí. E até a próxima. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like aí. Até a próxima.